Três times podem chegar à liderança do Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Craque Neto diz que Flamengo é beneficiado pela arbitragem. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde, noite de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixe seu like é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça. Então, vamos aqui com as notícias. Falar logo aí sobre o Campeonato Brasileiro que está pegando fogo aí, essas três últimas rodadas. O campeonato vai ser decidido aí. Campeão é aquele que errar menos, né? Tem jogos importantíssimos aí. Além do Flamengo, mais três times pode terminar como líder da próxima rodada e não largar mais a liderança, né? Eu torço para que seja o Flamengo. Galera, eu vou trazer aqui os confrontos diretos de cada um, né? Que vai ter durante o meio da semana e até o final do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Flamengo aí é que está com os piores jogos pela frente, né? Eu vou trazer aqui o Palmeiras, que é o líder, junto com o Flamengo, com 63 pontos, com 9 pontos de saldo a mais do que o Flamengo, né? Vai enfrentar aí o América Mineiro em casa. Vai enfrentar o América Mineiro lá no campo do Palmeiras. América Mineiro já rebaixado, né? O técnico do Atlético Mineiro disse que não vai facilitar a vida para o Palmeiras, mesmo estando rebaixado, já estando planejando o 2024 deles. Quarta-feira, dia 29, Fluminense, em casa, né? Fluminense já de férias, praticamente, férias que eu digo que não vai colocar os jogadores deles titular para jogar, correndo risco de alguns jogadores se lesionar, e vai ter aí o Mundial de Clubes no final do ano para eles, agora em dezembro. Então, creio que o Fluminense entre com um time alternativo, apesar que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou que eles vão entrar procurando pontuar, né? Que cada colocação dentro do Campeonato Brasileiro oferece uma quantia maior em dinheiro, né? Você vai conquistando os degraus acima, você vai recebendo mais aí de premiação. E ele disse também que, conhecendo o técnico, né, Fernando Diniz, ele não vai querer entrar de salto alto, vai querer jogar e jogar firme. O último jogo, Cruzeiro, né? Cruzeiro é na quarta-feira, dia 6, dia de encerramento do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro brigando para não cair. Como eu já falei, estou torcendo para o Cruzeiro, porque caso ele se mantenha na primeira divisão, ele pretende contratar Rodrigo Caio. Eu sou fã de Rodrigo Caio. Quem tiver contato do Rodrigo Caio, puder transmitir isso a ele, Rodrigo, quero muito te conhecer antes de você ir para o Cruzeiro. Então, para mim vai ser o jogo mais difícil para o Palmeiras, esse aqui, Cruzeiro, brigando para não cair. Eu estou apostando todas as minhas fichas nessa última rodada, o Cruzeiro dar a vida e tirar pelo menos aí um empate do Palmeiras, ou até mesmo vencer, que o Palmeiras vai jogar fora de casa. Vai jogar no estádio do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro lá pressionando. Flamengo, 63 pontos, né? Os próximos confrontos do Flamengo: América, Atlético Mineiro. Quarta-feira, Atlético Mineiro brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo duríssimo. O Flamengo ganhou lá na casa deles de 2-1, mas o Atlético Mineiro vem subindo, crescendo muito de produção nesse segundo turno. É o melhor time do retorno, foi o que mais pontuou no retorno. Não é à toa que ele se encontra aonde ele está, né? Está em terceiro colocado aí, quarto colocado, terceiro é o Botafogo. Então vai ser um jogo também duríssimo com o Flamengo. Quarta-feira, Cuiabá, em casa, né? Já acho um jogo mais equilibrado, um jogo que o Flamengo pode conseguir uma vitória, né? Em casa, junto com a torcida aí, empurrando o 12º jogador. E o último jogo do Flamengo será na quarta-feira, dia 6 também, né? Contra o São Paulo. O São Paulo já classificado para a Libertadores da América do ano que vem. A diretoria do São Paulo não fez igual a do Flamengo, que conquistou aí Libertadores e Copa do Brasil, deu férias para os jogadores. São Paulo não, continua mantendo o seu elenco ali. Eu acho que é um jogo aí também, que eu acho que o São Paulo não vai querer que o Palmeiras seja campeão mais uma vez.
Deve entrar com time alternativo aí, alguns reservas. É o que eu estou pensando desse jogo. Mas para mim, Flamengo, o jogo mais difícil, Atlético Mineiro. Botafogo vai enfrentar o Curitiba, né, fora de casa. Vai ser um jogo complicado aí para o Botafogo. Curitiba está rebaixado, Coxa está rebaixado, mas pode dificultar aí a vida do Botafogo, né? Cruzeiro é aquela coisa, já falei, Cruzeiro precisando sair dessa zona, dessa parte incômoda da tabela ali, beirando a zona de rebaixamento, né? Que será no domingo. Internacional, né? Fora de casa, na quarta-feira, dia 6 também, outro jogo duro para o Botafogo. Muito difícil que o Botafogo consiga vencer aí do Internacional fora de casa e consiga vencer aí o Cruzeiro. O Cruzeiro deve arrancar um pontinho aí do Botafogo. Eu acho que o Botafogo empata com o Cruzeiro em casa. E o Atlético Mineiro, né, que joga contra o Flamengo, já falei, joga contra o São Paulo já classificado, não deve aí esboçar muito esforço. Aí o Bahia, fora de casa, né, na quarta-feira, dia 6, também vai ser um jogo difícil para o Atlético Mineiro. Aqui eu aposto para vencer o Atlético Mineiro aqui, rapaz, tá difícil, hein? Bahia de Marinho. O Bahia de Marinho com certeza vai conseguir uma vitória suada, mas vai conseguir. Esses são os jogos aí dos postulantes ao título do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, vamos trocar aqui de assunto. Já falei muito nesse assunto aqui, mas é o que nós estamos transpirando nesse momento, é a reta final do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre Neto. Neto que falou que o Flamengo é ajudado pela arbitragem, cara. Então vamos seguindo aqui. O Flamengo tem aquele jogo de 6 pontos quarta-feira contra o Atlético Mineiro. E o Neto, apresentador Neto, que se diz craque Neto, que craque para mim do Corinthians foi o Sócrates. Até Marcelinho Carioca jogou muito mais do que o Neto. O Neto era muito bom batedor de falta. Além do Marcelinho Carioca ser bom batedor de falta, Marcelinho também era craque, né? E ele enlouqueceu e disse que o Flamengo sempre conta com a ajuda da arbitragem em jogo contra o time mineiro, que é o Atlético. Abre aspas para o que disse Neto, que se intitula craque. O Flamengo sempre ganha do Atlético Mineiro, porque os caras quebram o Atlético Mineiro na arbitragem. Sempre. O Flamengo sempre faz mal para o Atlético Mineiro na arbitragem. Agora, se fizer de novo, aí tem que parar o Campeonato Brasileiro, fecha aspas, declarou Neto no programa Os Donos da Bola, né? Deixando o surto de Neto de lado, né? Que está aí sofrendo com a colocação do Corinthians na tabela de classificação do Brasileiro. O Flamengo aí foca nas próximas 3 finais no torneio nacional e o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Jogo importantíssimo. Gente aí que está nessa empolgação toda. Flamengo que estava lá atrás com o Tite aí, o Flamengo cresceu muito de produção, né? Esse jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, teve uma alteração feita pela CBF. Que alteração é essa, PQD? O jogo iniciaria às 20 horas aqui no Maracanã. Foi antecipado para as 19 horas e 30 minutos. Esse jogo será exibido pela Premier Pay-Per-View, que é da Rede Globo de televisão, a TV por assinatura. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre Rodolfo Landim aí. Vamos lá, Landim marca a presença em arbitral do Campeonato Carioca e tabela do torneio será definida nesta segunda-feira. Já foi definida a tabela, eu trago esse vídeo amanhã para vocês. Flamengo abre o Campeonato Carioca aí, enfrentando o Audax, né? O Campeonato Carioca terá no dia 17 de janeiro. 17 de janeiro, é isso aí mesmo. Trazer para você o que disse o Rodolfo Landim nessa arbitral aí do Campeonato Carioca. Bom, conforme apurações aí de reportagem do Coluna do Fla, o arbitral da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, serve para definir o regulamento, a tabela de jogos e debater sobre assuntos relacionados ao Campeonato Carioca. Desse modo, o Flamengo saberá quais serão os primeiros adversários do Campeonato Carioca, o Cariocão 2024, que, como já falei, será o Audax no dia 17 de janeiro. Lá nessa arbitral aí da FERJ, o Landim condenou jogo com torcida única, coisa que acontece lá em São Paulo, quando são jogos
feitos por um time de São Paulo, devido à grande violência que já ocorreu lá, foi proibido aí torcida mista, né? Então, é torcida única. Landim aí que participou da reunião do arbitral do Campeonato Carioca de 2024 e logo após definir o regulamento e a tabela dos jogos do torneio estadual, o mandatário comentou sobre a torcida única no estádio. Para Landim, as partidas do Brasil têm que ter presença de ambas as torcidas. Abre aspas para o que disse o Rodolfo Landim. Sou favorável à taxa de 50%. A festa do futebol é feita com ambas as torcidas participando intensamente. Sou radicalmente contrário a ter torcida única no futebol. A festa no futebol tem que ser feita com todas as torcidas, fecha aspas, destacou Rodolfo Landim, o mandatário do Flamengo. E ele falou também sobre levar o Flamengo para fazer jogos em outros estádios. Eu vou trazer para vocês aqui essa informação. O Flamengo quer que os jogos do Campeonato Carioca sejam cada vez mais nacionais. Assim, Rodolfo Landim concedeu entrevista nesta segunda-feira e afirmou que pretende mandar partidas da competição para Belém e Manaus. Abre aspas aqui para o presidente Rodolfo Landim. Tem 2 cidades. Eu já tive uma conversa com o governador que tinha nos convidado para a inauguração do Mangueirão, lá em Belém. Nós temos a ideia de mandar jogo lá. Manaus também é uma cidade que nós temos ideia de levar. Nós fazemos aí um acompanhamento contínuo do público que vem aos jogos do Flamengo. Manaus é o 4º estado que coloca mais gente no Maracanã em alguns jogos. Então, nós pensamos em levar para lá também. Manaus tem mais de 50% da população torce para o Flamengo. É uma forma de presentear esses torcedores, fecha aspas, disse Rodolfo Landim. Aí os antes ficam bravos, é torcida terceirizada, que não sei o que, cara. Nos 4 cantos do Brasil tem torcedor do Flamengo. Onde o Flamengo vai jogar, ele se sente como se estivesse em casa. Como se estivesse em casa. Flamengo não tem estádio. Aonde o Flamengo for jogar, o estádio é dele. Porque a torcida é predominante. É a maior torcida do Brasil. Cara, tem aí a União Fla-Corinthians. Mano, a torcida do Corinthians, na pesquisa, é a 2ª maior torcida do Brasil. Mas eu acompanho aqui os scouts nos estádios. A maior presença de público é do Flamengo. E a 2ª maior presença de público é do São Paulo. Aí eu não entendo como que a torcida do Corinthians, com todo respeito, é a 2ª maior do Brasil. E lá em São Paulo, os maiores públicos é do São Paulo e não do Corinthians. Então, algo errado que não está certo, né? Então, continuando aqui, né? O Rodolfo Landim também falou aí sobre o calendário apertado para poder fazer uma pré-temporada, né? Aqui, ó, preparação do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim também comentou sobre os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Afinal, Rodolfo Landim entende que são poucos dias de pré-temporada e reconhece que será necessário usar uma escalação alternativa na primeira fase da competição. Usar a garotada aí do Sub-20, né? Tem aí também o torneio de São Paulo, aí, a Copa São Paulo, né? Copinha. Vão ter jogadores do Sub-20 do Flamengo e alguns deles irão pontuar aí no time principal do Flamengo para esse início de campeonato carioca. Ele diz o seguinte, abre aspas, a gente tem feito isso. Vamos terminar o Campeonato Brasileiro no dia 6 de dezembro. A pré-temporada vai começar provavelmente no dia 6 de janeiro. Temos um jogo do campeonato no dia 17, então é uma pré-temporada muito curta. Temos uma ideia de fazer jogos fora. Tem aspectos do Fluminense, que disputará um Mundial e também vai atrasar, fecha aspas, completou Rodolfo Landim. Lembrando, o Fluminense vai disputar o Mundial de Clubes agora em dezembro. Então vai ter pouco tempo de férias para os jogadores. O que o Fluminense vai ter que fazer? Vai ter que colocar também a garotada da base para esse início de campeonato carioca. Além de Flamengo, outros times também podem fazer isso. E tem também aí o convite para o Flamengo jogar naquela Copa lá, Copa Mickey, lá em Miami, contra o time de Lionel Messi. Mas Rodolfo Landim não deu certeza se isso vai acontecer, que tem que ajustar ainda algumas coisas. Vamos começar a fechar isso aqui, fechar essa matéria para vocês. O que acontece? Com os resultados de ontem
da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, já temos alguns times garantidos para Libertadores da América de 2024. Fluminense, que ganhou aí a Libertadores da América, tem vaga garantida. São Paulo, que venceu aí a Copa do Brasil, também tem sua vaga garantida. Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os classificados no momento para a Copa Libertadores da América de 2024. Para fechar, vou trazer aí a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada até o momento. Palmeiras é o líder com 63 pontos, Flamengo é o segundo com 63 pontos, Botafogo é o terceiro com 62, Atlético Mineiro é o quarto com 60, Grêmio é o quinto com 59, Bragantino é o sexto com 59, Fluminense é o sétimo com 53, oitavo Atlético Paranaense 52, nono Cuiabá com 48, décimo São Paulo 47, décimo primeiro Internacional de Porto Alegre com 46, décimo segundo Fortaleza 45, décimo terceiro Corinthians 44, décimo quarto Santos 43, décimo quinto o Vasco da Gama com 42, décimo sexto Bahia com 41, 17º na zona de rebaixamento Cruzeiro com 41, 18º Goiás 35 na zona de rebaixamento, 19º o já rebaixado Curitiba com 29 pontos e o 20º América Mineiro já rebaixado com 21 pontos. Então essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês, mas antes pontuar sobre um assunto que está rolando lá na minha página no Facebook. É muito bom, fogo no parquinho, galera, fogo no parquinho. Eu fiz um react aí das imagens do Hendrick dando um soco no jogador do Fortaleza e a galera ficou brava. Irmão, vamos ser sinceros, a arbitragem no Brasil é ruim. É ruim. O problema não está com o Palmeiras está sendo beneficiado, é o Flamengo sendo beneficiado, o Botafogo sendo beneficiado ou prejudicado. O problema é a arbitragem que é ruim. Teve também uma entrada do jogador do Fortaleza no atleta do Palmeiras, que quase quebrou a perna do cara e também não foi expulso. São 2 pesos e 2 medidas. Para um time eles dão, para outro time não dão. Não tem um critério arbitragem no Brasil. Mas essa discussão é boa, é boa. Isso aqui é algo democrático. Pode falar à vontade, pode xingar também, que eu não ligo não. Pode xingar à vontade, pode chamar disso e daquilo, eu não ligo. O importante é essa interação aí, cada um expor a sua opinião, expor aquilo que pensa. É isso aí, somos seres humanos racionais, cada um pensa de uma maneira diferente do outro. Senão todo mundo torceria para o Flamengo, todo mundo torceria para o Palmeiras, todo mundo torceria para o Corinthians ou para o Vasco da Gama e vice-versa. Valeu, galera? Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!